Vamos lá, vamos para o Trader Time Top Picks, a seleção da seleção, as melhores oportunidades da minha watchlist, que é o resultado dos meus estudos semanais. Eu estudo centenas de ativos e eu já peço para deixar o seu like. Pode dar este voto de confiança, porque eu tenho certeza que você vai gostar deste conteúdo. E se não me conhecem, me chamo Léo Sanger, sou trader global e analista de investimentos. E deixa eu já fazer mais um anúncio. Neste domingo vai ter aí ao vivo no canal do Trader Time no YouTube um programa chamado Trader Time Global Review. A cada mês eu quero fazer aí uma revisão global, uma análise global dos principais mercados. Vamos olhar Oceania, vamos olhar Ásia, Europa, Américas e também commodities. Vamos olhar juros, vamos olhar tudo aquilo que interessa para a gente ter uma visão mais abrangente do que está acontecendo para o mês, assim como as principais pautas. É interessante a gente ter essa visão do big picture para a gente compreender o que pode estar acontecendo aí nos desdobramentos de curto prazo. E para isso, já se inscreva no canal aqui, porque você já recebe a notificação, ou se inscreva no Telegram, que tem aqui na descrição do vídeo, ou as nossas outras redes sociais para receber aí, quando for, né, o aviso, ó, vai começar o Global Review, que vai ser domingo às 19 horas. Pode ser pelo site tradertime.com.br ou leosanger.com.br. Legal? E vamos para o que interessa, que é as oportunidades. E eu vou começar com uma muito interessante. Deixa eu mudar aqui a cena, mostrar o gráfico. Vou começar com ouro, que vai estar lá no Global Review, porque eu acho que é importante a gente acompanhar os movimentos do ouro. E eu vou voltar aqui, quem acompanha o Trader Time sabe deste gráfico aqui, deixa eu botar na tela, está em branco, né? Um gráfico branco aí, fugindo do padrão preto do Top Picks, porque é um gráfico que a gente já vem conversando há muito tempo. E esse aí é uma possibilidade de um Cup and Randle no ouro. Isso é um gráfico mensal de ouro lá de 2008 aqui. Nós temos uma pernada aqui para cima. A gente tem uma formação de uma xícara aqui e aqui estaríamos na alça. Quando chegou aqui, né, a expectativa era ter rompido, ido para cima, 2.300. Quem sabe a projeção pode ser no 2.700 dólares a onça. Mas bateu, recuou um pouquinho, acompanhamos o recuo, acabou perdendo aqui uma linha de tendência de alta. Deixa eu botar isso aqui no azul, aqui pelo branco vai ficar melhor, uma linha de tendência de alta. E aí começamos a desistir desta ideia. Mas, né, apesar, a gente vai olhar ali as médias, apesar das médias, continua acompanhando. Por quê? Porque com o fechamento de julho, a gente teve um candle com algumas informações que a gente vai começar a olhar agora. Deixa eu botar isso aqui num tamanho menor. Primeira coisa aqui, neste candle mensal de julho, ele respeitou 78% de FIBO, né? Desta pernada aqui, talvez o último suportezinho de FIBO, mas esse suportezinho aqui ele fecha também com aberturas e fechamentos aqui, ó, de outros meses. A gente pode observar aqui, ó, que setembro, outubro de 2021, novembro, dezembro, né? O ouro trabalhava nessas regiões e ele mais ou menos no gráfico mensal fechou por aqui. A gente tem mais sombras aqui para baixo. Então eu acho que é um suporte importante. E ele veio visitar aqui também a mínima aqui, ó, deste candle aqui. Ele bateu aqui e foi fechar o mês lá para cima, tá? Respeitando 78% de FIBO. Então, ainda há um fio de esperança e eu começo a compreender o porquê disso. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, tá? Eu vou explicar o racional. Eu tenho dois racionais para o ouro, um de curto prazo e um de longo prazo. Um para o desenho do Cup and Randle, se realmente for acontecer. Eu entendo que ele está estranho, tá? Pelo desenho puro mesmo,
deveria ser só isso aqui, a xícara, e não isso aqui voltando, tá? Para ser a xícara, na minha opinião. Mas eu acho que não é de se descartar, e eu vou explicar isso por aqui pelas médias. Primeiro eu vou começar com as médias semanais aqui, ó. Tá? Se o ouro volta a se valorizar, tá? Ele pode voltar a cruzar a média de 21 com a de 50 do semanal e retomar a sua tendência de alta de longo prazo. Tá? Esse pode ser um sinal. Outra coisa, vai estar rompendo nuvem de Shimoku novamente para cima aqui no semanal. Já estou deixando até aqui sinalizado. Ó. Tá? E aí para o gráfico diário, né, vai estar trabalhando novamente acima das médias de 200 do diário, né? E aí pode cruzar de 21 com a de 50 e a de 50 depois cruzar a de 200. Tá? Então, existe essa possibilidade. Porém, o desenho de curto prazo é uma pernada para baixo, puxada para cima e é uma venda no respeito das retrações. Tá? Quem acompanha bastante o programa sabe que isso aqui é um racional que a gente utiliza bastante. Tem cruzamento das médias para baixo, né? Acabou de perder média de 200 do diário, pernadona para baixo, não teve aqui... podemos botar na tela o índice de força relativa aqui, tá? Não teve aqui uma divergência gritante, tá? Então, uma puxada para cima pode trazer aqui uma pernada de novo para baixo. Por outro lado, rompeu aqui uma LTB, não está ligada neste topo aqui, podemos ligar ela aqui. Se a gente ligar aqui neste topo, está respeitando, tá? E a gente pode observar também isso pelo gráfico semanal, por onde vai fechar. Então, estou colocando a minha watchlist aqui de duas formas o ouro. Primeiro, para ambas as direções. Meu Deus, para ambas as direções, sim. Para o curto prazo, posso tentar pegar uma venda aqui, ó, se perder a mínima do dia 29/7. Qual é o dia 29/7? Aqui, ó. Vou aumentar isso aqui na tela. E aí vai ficar melhor. Deixa eu aumentar aqui na tela. Tá? 29/7. Aqui, ó. Esta mínima aqui, ó. 1768. E aí eu acredito na continuidade, bater os 61% de FIBO, revisitar os 1680 aí, né, com o primeiro movimento, quem sabe fechar este gap. E aí se passar dá para vir aos 1600. Aí se acontecer isso, começar a vir para baixo, a média de 21 vai se distanciar mais das 50, vai começar a aproximar da de 200 e o ouro pode buscar os 200 aqui, média de 200, num prazo um pouco mais longo, ok? Então aqui, relação risco-retorno é positiva, é um pouco pesadinho para o ouro, mas é o racional que a gente tem aqui de venda no respeito das retrações, até porque o candle que bateu em 61%, tá? É um candle aqui um pouco de indecisão, é um candle maior, mas eu acho que aqui é o racional, tá? Não na mínima de hoje, porque ela chega lá embaixo e volta a fechar para cima. Então eu acho que esta região do candle do dia 29 é bem interessante. E aí eu vou estar observando se ele vai ir mais para baixo, vai fechar abaixo na média de 21 do diário. Se fechar esse gap, como é que fecha o gap, se depois não volta a subir de novo, enfim. É uma posição que precisa de acompanhamento, tá? Mas se não acontecer isso, ou se acontecer, mas não andar a posição e voltar a subir, quem sabe agora até com este desenho aqui, ó, pegando a máxima, lá, romper esta LTB, começa a me ligar alertas para o longo prazo e para aquela possibilidade daquele desenho de Cup Randall efetivamente acontecer, um pouco desconfigurado, mas ainda existem dentro do racional do Cup Randall, ainda está presente. E aí, um fechamento de preços acima da média de 21, tá? É o meu sinal. Tá? Aí eu vou estar buscando a operação pelo rompimento de candles diário. Então fechou acima lá, deu uma recuadinha no preço. Na próxima, né, uma confirmação disso pelo diário pode ser a entrada. Aí é uma operação mais longa, né? O stop é mais longo, enfim. Sempre lembrando que aqui não é recomendação de investimentos. Eu estou compartilhando aqui os meus estudos com vocês e com aquilo que eu acho que está mais interessante, que eu estou olhando aqui na semana, que eu estou empolgado aqui
com ouro. Aí cada um vai fazer o seu racional. Mas se a gente vai pensar em pegar aqui uma retomada da alta do ouro, que vá lá de novo para os $2.000 a onça, e quem sabe vai romper e vai aos 2.300, 2.700, a gente está falando de uma operação aí que pode se desdobrar em meses, né? E aí o range aqui de preços aqui é abaixo dos 1.680, onde vamos estar errados. Depois pode ser feito ajustes, obviamente, reduzir o stop, enfim, mas se começa desta forma. Legal? Então, vamos ver aqui o que vai cruzar. Estou acompanhando, estou olhando para os dois lados. Pelo racional de curto prazo, pernada para baixo, bateu em fibo, se retomar, dá para tentar pegar. Se por um acaso não acontecer isso, ele voltar a subir ou já nem, né, amanhã já começa a subir e vai embora, opa, talvez aquele racional de longo prazo vá funcionar. A gente vai falar talvez mais de ouro por aqui, tá? E o que eu vejo que possa ter essa mudança no ouro, tá? Já que a gente está vendo que as commodities estão perdendo força, né? O dólar bateu picos, deu uma recuada, ainda está se mantendo forte. Temos que lembrar que semana passada teve decisão do FONC, do Federal Reserve, na decisão de taxa de juros, e houve uma sinalização assim, olha, talvez a gente não tenha que subir tanto juros assim. O mercado interpretou o FONC como um pouco mais dovish, tá? Vamos ver como é que os indicadores estão saindo, né? Talvez não precise de tantos juros assim como o mercado estava pensando, e aí o mercado já deu uma puxada na bolsa. O que pode acontecer para o ouro voltar a subir, né? O ouro é um ativo que se busca em tempos de inflação. A gente pode entrar num cenário aí de que a inflação ou saia de controle ou a inflação ela fique alta por muito mais tempo. Então a gente tá observar, pode ser isso que faça acontecer. A gente tem que olhar preço, tá? Mas eu tô achando isso provável depois do último FONC, que até falei, né? Olha, eu ainda continuo vendo os mercados, a gente vai falar um pouco dos mercados para baixo, né? Bolsa americana inclusive, não tem ainda desenho para cima, mas uma retomada das bolsas novamente para cima, cruzar as médias, se desconfigurar, não é uma boa notícia, porque pode também trazer aí uma empolgação novamente nas commodities, e a gente sabe que commodities é parte da inflação. Legal? Então essa aí é a oportunidade, já falei demais, deixa eu já passar para a próxima, e ela tem ligação também com este assunto, que é o dólar canadense. Dólar canadense, tá? Alguns programas do Trader Time, tá? Eu vou me referir ao programa Trader Time porque às vezes a gente olha algumas coisas aqui em sequência, a gente tem tudo aqui, eu tenho uma lista aqui, deixo tudo anotado que falei a cada programa, a gente vai sempre lembrando como é que era o nosso racional, e a gente tinha um racional do dólar canadense aqui numa pernada para cima, recuou em fibo, e aí ele continua. Olha que ele alcança aqui a primeira projeção aqui em 61 e ele recua. E a gente conversou nesses programas que ele precisava fechar acima da média de 200 do semanal. E ele não fechou, ele anda batendo cabeça nessa região. E o dólar canadense faz bastante tempo, né, que ele faz uns movimentos um pouco mais erráticos, né? Alguém pode dizer assim, não, essa é a volatilidade comum realmente do dólar canadense, mas quando a gente olha ele associado a outras moedas que compõem o índice dólar, ele demorou, né? Ele ainda não entrou no racional altista. Ele ainda, pelas médias aqui, está trabalhando no semanal abaixo, os preços abaixo da média de 200. Né? Cruzou de 21 com a de 50, cruzou, mas não acelera. Essa média não se aproxima, não entra numa alta de longo prazo, né? E tá amarrado. E eu comecei a pensar assim, eu preciso olhar isso aqui numa outra forma. E eu acho que ele possa, né, num prazo bem mais longo, estar formando uma bandeira aqui, ó. Temos um mastro e uma bandeira no semanal. Tá ficando meio comprida essa bandeira, mas quando a gente olha para o curto prazo, que ele não sobe, né? Ele fez todo o movimento para cima
e ele não anda, não passa essa região aqui, as médias estão voltando a apontar para baixo, a de 21 voltando a apontar para baixo, né? Ele não desenrola, não desdobra, não anda, tá? A gente começa a achar que este racional aqui do semanal é possível. E é isso que a gente vai estar vendo hoje. Eu estou colocando aqui na watchlist, eu estou apagando esta retração e esta projeção e vou trabalhar agora no dólar canadense só para baixo, de duas formas, tá? Tô olhando para ele. De forma mais agressiva, tá? O que seria mais agressivo? Tentar antecipar o movimento, tá? Então, o movimento certo mesmo é o rompimento da bandeira, esse é o conservador, tá? Seria perdendo aqui a mínima de 1º de agosto. Ele vai estar fazendo fechamentos abaixo da média de 21 com a de 50 aqui no diário, e esta média vai estar cruzando de 50 para baixo, quem sabe vai perder de 200 e andar. Então pode ser aí um primeiro movimento. Dá para desdobrar, né? Faz uma primeira operação, né? Tenta botar no bolso se ele voltar por aqui, ó, porque aqui tem meio que uma LTA passando, né? Temos uma LTA aqui. Aqui tem que ser no amarelo. Uma LTA passando, né? Ele vindo até aqui. E aí depois pode fazer um outro, né? Para ver se não vai dar uma repicadinha, para ver se faz o movimento de romper a bandeira. Isso tá, para mim, tá ligado do dólar canadense, tá? De acontecer realmente a bandeira na questão do petróleo, tá? O petróleo estava aqui no Top Picks da semana passada. E o petróleo era na questão aqui de perder e romper esta LTAzinha. Veja que o petróleo aqui está querendo perder a média de 50, né? A gente tem um racional do petróleo aqui no semanal. Ele está fazendo aqui um M, tá? Um M. Tá? Primeiro aqui nos 85, ele pode vir completar até aqui nos 68, tá? Impossível não é. E também, né, a gente entende ele numa reversão de solavanco. Estava subindo nessa velocidade, de repente ele dá um bump para cima e está voltando aqui para dentro. A linha de pescoço aqui é nos 85, mas pode ser o M, tá? Então, primeiro movimento, isso estava na semana passada, já andou, perdeu a LTAzinha e está ligado ao dólar canadense. Por que está ligado ao dólar canadense? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu estava estudando aqui, para tentar compreender melhor o dólar canadense. O dólar canadense está muito ligado a commodities, é um país exportador de commodities, muito exportador de petróleo, de gás natural, de ouro, de trigo. E aqui eu estou comparando os grandes movimentos do dólar canadense com o West Texas, né, com o petróleo West Texas e com o Beacon, Bloomberg Index, que é um índice de commodities, tem uma cesta de commodities aqui. E o que eu cheguei na conclusão aqui é um gráfico semanal, tá? Não tem histórico maior aqui do Beacon até 2013, mas eu vejo que os shifts de mudança de preço, tá? A Gamos aqui foi para cima, o petróleo foi para baixo e as commodities foram para baixo. Observem isso, né? Aqui na tela tá bem claro, eu posso até botar aqui, ó, desenhado. Ó. Então, dólar canadense para cima, petróleo para baixo. A gente vê que as grandes mudanças, elas têm, ó, dólar canadense para baixo, né? O par contra o dólar americano para baixo, tá? E aqui o petróleo e o Beacon subindo um pouco. Aí dá uma lateralizada, aqui um outro movimento também que é mais relevante. Então, existe aí alguma correlação entre commodities para baixo e o dólar canadense, tá? Neste caso, seria e o dólar canadense se desvalorizando, ok? Então a gente tem que estar observando também isso aqui que pode explicar os movimentos que a gente esteja vendo, inclusive passar lá a média de 200, enfim. Legal? Então estou colocando aqui o dólar canadense para baixo, uma operação se antecipando, um pouco mais agressiva, tá? E uma mais longa, mais conservadora aí no rompimento da bandeira. Ele vai estar visitando aqui nuvem de Shimoku, pode entrar novamente aqui, ok? Então pode ser algo que a gente vai falar por mais tempo aqui, o dólar canadense. Deixa eu falar de Bolsa Brasileira, que é outro ativo que eu estou colocando aqui. E eu vejo a Bolsa Brasileira para baixo, eu vejo ela vindo fechar este gap aqui que ela tinha, tá? Visitar aqui, quem sabe a média de 200 aqui que ela perdeu do semanal,
tá? Aqui na tela. Tentar fechar este gap aqui, gap de corpo aqui no semanal, tá? Para depois retomar a baixa, inclusive a média de 21 tá vindo aqui querer cruzar com a de 200, tá? Eu acredito ainda na projeção aqui dos 94. E aí, até se a gente olhar aqui pelo gráfico diário, a gente tem projeções por onde ela está aqui, tá? Que joga também nos 94. Qual é a projeção aqui, ó? Para mim isso aqui é uma pernada para baixo, veio em 50% de fibo, tentou recuar, tá voltando, se pivotar de novo, né? Quem sabe perdendo essa LTA possa vir aqui a 61 e a projeção mais longa vai mais para baixo, assusta um pouquinho. Mas completaria essa aqui, que é desta pernada mais longa aqui, que veio a 61, tá? Mas não fez 100%, quase fez 100%. Falta aqui chegar nos 94. Então acho que fecha os racionais, tá? Como é que eu faria a entrada aqui na Bolsa Brasileira? Ou perdendo a mínima dia 2, tá? Que seria esta aqui, ela veio duas vezes nessa região de preços, aqui no 102, ou um pouco mais agressivo, perdendo a mínima de hoje, 3 de agosto, ou mais conservador, a LTAzinha. Temos que observar aqui que a média de 21 com a de 50 veio se aproximando, tá? Pode ser que se subir mais, vai cruzar, o cenário pode mudar um pouquinho, tá? Mas se mantiver nesses patamares por aqui, fechar gap, pode até vir a 61% do máximo. Eu estou observando aqui. A entrada, se vier para cima aqui, eu vou esperar pelo rompimento da LTA. Então, estou vendo ainda venda na Bolsa Brasileira, eu acho que ela está configurada para baixo. Estou observando pelas médias aqui, que indicam para mim as principais tendências do ativo. Vamos falar de uma ação aqui. Tá até um pouco bagunçado a minha lista aqui, deixa eu jogar para baixo. Deixa eu falar de moedas antes, que é o euro-dólar. Eu vejo o euro-dólar com uma nova possibilidade de revisitar aqui a sua paridade com o dólar, tá? Eu acho que tem um racional aqui, tem uma pernada para baixo, veio a 50% de FIBO, deu uma bolateralizada aqui, tentou passar a média de 21 do diário e está fechando abaixo. Como é que entraria? Essa aqui é uma operaçãozinha mais curta, tá? Uma semana para outra aqui, que é mais o foco aqui, mas nem sempre a gente consegue encontrar. Essa aqui é uma mais curtinha. Perdendo a mínima de hoje, tá? O euro-dólar perdendo a mínima de hoje pode dar. A relação risco-retorno não é das mais interessantes, tá? Joga uma projeção aqui aos 98, mas dá para tentar surfar. A Libra, tá? A Libra tá parecido, tá? Parecido. O que eu não gosto muito da Libra, tá? É que ela tem este movimento no meio do caminho aqui, ó. Então, para mim, ela já fez uma pernada, né? Uma corrigida, deu uma segunda, e aí fica muita pernada para baixo na Libra. Ela tem uma a mais que o euro-dólar, na minha opinião. E ela tá voltando para cá, ela tá aproximando média de 50 com a de 21, mas pode retomar aqui, perdendo aqui, né? A mínima de hoje pode ser uma entrada. A projeção que eu encontro nela é um pouco, né? Não é nas mínimas aqui, ó, de 13 e 14 de junho, é um pouquinho para cima aqui, ó, nos 1118, tá? Por quê? Onde é que eu consigo encaixar a retração para fazer a projeção? Dessa pernada aqui. Por isso ela veio respirar até 78%. E por 78% joga a projeção aqui. Vou tirar a retração para ficar claro aqui, ó, onde é que está o nível de preços que eu vejo primeiro, né? Alvo para Libra dólar. Então, não gosto tanto, vou escrever isso, não gosto tanto. O euro-dólar está mais bonito, tá? Não gosto tanto, tá? Mas dá para acompanhar os dois aí, tá? Na minha watchlist. Deixa eu falar de Deutsche Telekom, aí uma ação componente do DAX, tá? Essa ação aqui eu acho que tá para romper a cabeça do pivô, tá? Ela já vinha esticada e eu acho que tem uma pernada para baixo, ela veio corrigir aqui em 61% de FIBO e tá querendo fechar abaixo aqui da média de 21 e de 50 e da de 21, tá? E a de 21 já cruzou de 50 para baixo. É um pouco contra a tendência esta operação, tá? Porque é uma ação que ainda está para longo prazo e no curtíssimo é apenas cruzamentos de média aqui, um zigue-zague que pode ser normal,
tá? Mas pode ser aqui uma oportunidade, né, se o mercado realmente for para baixo, perdendo a mínima de 3 de agosto, que é de hoje aqui, ó, esta mínima aqui. Aí vai estar fechando abaixo das médias, e aí pode dar uma projeção aqui de visitar aqui os 17 e quem sabe ir até a média de 200. Vamos ver se a projeção nos leva à média de 200 lá. É, pouco acima. Só se eu considerar realmente aqui vai aproximar, enquanto vai caindo, quem sabe, tá? Então, eu acho que tem uma oportunidade aí para uma ação europeia Deutsche Telekom. Vou falar aqui de XLV, o ETF do setor de healthcare, tá? Pode ser aí uma possibilidade de venda aí em bolsa americana. Eu sempre dou uma olhada nos setores. Esse é um ETF que segurou o S&P por bastante tempo. Uma hora ele realmente perdeu aqui, quando acontece esse gap semanal, foi um movimento mais forte nele. Tem ações, empresas excelentes dentro dele. E ele vem se recuperando, mas já estava tentando pegar venda nele há algum tempo. Ele continua subindo, tá respeitando aqui uma LTA. Veio bater cabeça aqui em Shimoku, que ele havia perdido e não confirmou, tá? Porque acho que foi muito brusca essa queda, veio aqui novamente. E aí pode retomar. E eu vejo aqui retomando, perdendo a LTA. O problema é que pode perder de forma lateral ou aqui perdendo 130, tá? E eu falo um pouco convicção para baixo, porque eu olho a bolsa americana para baixo, para ela cair, esse setor tem que cair também, tá? Eu acho que não se segura. E quando eu começo a olhar as ações que compõem esse setor, nossa, dá vontade de trazer todas elas aqui para o Top Picks, mas o Top Picks já vai ficando muito grande, né? Muito lento, e aí fica um conteúdo demais, tá? Mas eu olho o United Health, Johnson Johnson, Pfizer. United Health tá voltando para as máximas lá, tá querendo fazer um topo duplo lá com baita divergência. Johnson Johnson aqui, ó, querendo cruzar as médias aqui, pronta para perder média de 50. Pfizer então nem se fala. Então as principais ações aí começaram a apontar novamente para baixo. Eu acho que o XLV é um veículo bom para surfar isso. E aí, essas são as principais oportunidades. Eu mantive na lista aqui algumas que eu falei na semana passada. Eu acho que Google aqui, eu fiz até uma atualização aqui no Google, perdendo mínima de 28/7. Google tinha uma bandeira aqui que depois do resultado houve uma puxada para cima que não se confirmou, mas eu acho que perdendo essa mínima de 28 de julho aqui, ó, é como se fosse realmente romper novamente o desenho da bandeira. Vai estar trabalhando abaixo das médias de 21 e de 50 do diário. Eu acredito nisso em Google, apesar de que ficou meio desconfigurado essa bandeira. Netflix, né? Eu acho que era uma venda no respeito das retrações ou rompendo aqui uma LTAzinha. Tem uma LTAzinha aqui, ó, em Netflix, tá? Tava mais, ele rompeu até de forma lateral. Então teve um sinal aqui, ó, dia 2 de agosto foi o candle de sinal. Então perdendo esta mínima aqui, tá? Eu acho que pode ser uma entrada em Netflix. Netflix tem espaço, na minha opinião, para andar até aqui, ó, média de 21 do semanal, e até a retração tá de forma diferente. Já falei disso, tá no outro programa, tá? É por causa do gap que tem no meio do caminho, dá pra gente posicionar a retração em lugares diferentes, enquanto a gente ainda não tem certeza do movimento, mas eu acho que o Netflix pode dar mais uma pernadinha. Eu atualizei o S&P, tá? Eu acho que o S&P aqui, perdendo a LTAzinha que ele tem aqui, pode ser a entrada. O problema é que ele cruzou já a média de 21 com a de 50 aqui. Ele parecia que estava fazendo uma bandeirinha aqui, foi para cima, desconfigurou, mas parece que é um movimento aqui um pouco mais de um W, tá? E ele está vindo numa região importante. Se ele fecha acima dessa região, acima da média de 21 do semanal, as coisas começam a mudar um pouco de figura para o S&P, começam a criar dúvidas se ele vai para baixo. Já o DAX, não, o DAX mantém lá, perder essa LTAzinha, tem que acompanhar, né? Se ele perder a LTAzinha, não vai estar cruzando média de 50 com a de 21, tá? Então, DAX ainda vejo para baixo. O ASX aí do índice australiano aí, pelo diário ainda parece um desenho de bandeira, tá? Inclinação esquisita, cruzou de 21 com a de 50 aqui, mas se perder a LTA pode ser um movimento.
Bitcoin, mesma coisa, né? Tava na semana passada, continuo vendo ele para baixo, parece também desenho de uma bandeira, tá? Um desenho de uma bandeira. E eu só atualizei ele aqui, né? Tem algumas formas de entrar, ou perdendo essa LTA, né, mais conservador, ou perdendo essas mínimas aqui, ó, de 2 de agosto, ou uma venda no respeito das retrações, que foi o que ele fez aqui, batendo em 50% de FIBO. Ele pode subir um pouco mais. Eu acho que muda a figura realmente do Bitcoin assim, se ele for trabalhar acima aqui, né, dos 30, dos 28, dos 29 aqui, vai estar mudando a figura do Bitcoin. Até o dólar australiano com franco suíço, que era a entrada aqui no rompimento da LTAzinha, tá dando uma nova oportunidade, tá? Começou a andar, deu um pullback aqui em cima da média de 21. Pode ser uma nova oportunidade, perdendo as mínimas ou até no dia de amanhã aqui achar algum ponto de rompimento de suporte, tá? Acho que ele tá lutando para perder aqui essa nuvem de Ishimoku. E aí não vou falar, né? Café andou, dólar contra real andou lá nos nossos racionais da semana passada. E eu tô vendo mais coisa no cobre. Nossa, é pouco tempo para tudo que eu tô vendo aqui nos mercados. Tô de olho no FTSE, no Nikkei, tá? Que podem entrar aí em configurações de alta, mas talvez seja assunto pro Global Review. E aí deixa eu aproveitar e refazer o convite, né? No domingo vai ter aí ao vivo o Global Review às 19 horas. Se inscreva no canal para receber a notificação, deixe o seu like para fortalecer este conteúdo e também siga nossas redes sociais para receber todos os nossos conteúdos, todas as notificações, principalmente no Telegram, que está aqui na descrição do vídeo. Temos o site tradertime.com.br, temos também o leosanger.com.br, que logo vai vir aí com novidades na parte analítica, já que sou um analista. Legal? Quero agradecer aí você que está assistindo este vídeo. Um grande abraço, até o próximo Topics!